Desejamos que a presença do Senhor entre na sua vida nesta noite. Sejam todos muito bem-vindos a essa live. E eu quero te convidar nessa noite a iniciarmos este tempo orando ao Senhor. Você é muito bem-vindo, a sua família, seus amigos, seus irmãos. E nós queremos pedir ao Senhor que a graça e a misericórdia do Senhor esteja sobre nós de uma maneira profunda e sobrenatural. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta noite nós agradecemos a Ti por Tua infinita misericórdia, por Tua graça, por Tua... Senhor, porque o Teu Espírito Santo Consolador tem estado conosco todos os dias, Senhor, nos ensinando, nos direcionando a toda a verdade. Muito obrigada, Senhor, em nome de Jesus, porque o Senhor tem cuidado de nós, nós sabemos que nós não estamos sozinhos. Muito obrigada, Senhor, porque as Tuas mãos têm movido a nossa terra, o nosso país. Obrigada, Senhor, porque nas Tuas palavras, na Bíblia Sagrada, nós encontramos, Senhor, as direções que precisamos. E nesta noite, Pai, Deus Todo-Poderoso, nós Te convidamos. Entra na nossa casa, entra na nossa vida, completa a Tua obra, Senhor, na nossa família, completa a Tua obra, Senhor, na nossa nação. Muito obrigada, Pai, porque as Tuas mãos têm sustentado o universo. Muito obrigada, Senhor, porque se não fossem as Tuas mãos, nós não saberíamos como nós estaríamos vivos. E muito obrigada, porque se o Senhor não estivesse ao nosso lado, os nossos inimigos já teriam nos engolido vivos. Mas o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem levantado instituições. O Senhor tem cuidado, Senhor, dos pobres, dos idosos. O Senhor tem levantado projetos, meu Deus, em favor da humanidade, em favor daqueles, Senhor, que foram açoitados pelas batalhas, pelas guerras, pelos maremotos, em favor daqueles que estão desabrigados. A Tua bondade, Senhor, tem alcançado esta terra. O Senhor tem levantado homens e mulheres. O Senhor tem levantado instituições filantrópicas. O Senhor tem levantado ações sociais para dizer mais uma vez que o Senhor está com os órfãos, que o Senhor está com as viúvas, que o Senhor está com o pobre, com o aflito de coração. Senhor, nós Te agradecemos, Pai, porque a Tua bondade é infinita, porque o Senhor fez todas as coisas segundo a Tua vontade. E nós Te louvamos nesta noite, Pai. Pedimos ao Senhor, meu Deus, que continue a derramar sobre nós a Tua misericórdia, continue a derramar sobre nós a Tua graça, continue a derramar sobre nós a Tua bondade. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós queremos Te adorar, nós Te adoramos, nós Te engrandecemos, meu Deus. Nós pedimos que o Senhor vá de encontro àquelas famílias que perderam entes queridos. Nós pedimos, Pai, que o Senhor console os corações daqueles que estão enlutados. Nós oramos, meu Deus, para que o Senhor continue movendo a nossa nação. O Senhor está no trono, o Senhor é soberano sobre tudo. Meu Deus, e tudo o que ocorre está debaixo do Teu controle. A Tua palavra diz que não cai nenhuma folha de uma árvore se o Senhor não permitir. Por isso, meu amado, continua se movendo em favor desta terra. Vai de encontro aos enfermos, vai de encontro, meu Senhor, aos profissionais de saúde, Senhor, aos médicos, aos enfermeiros, a todos os profissionais de saúde que têm se envolvido, ou de forma direta ou de forma indireta nessas situações. Nós queremos pedir a Tua proteção sobre eles. Pedimos a proteção, Senhor, sobre todos os estabelecimentos que vão começar a se abrir. Pedimos a Tua proteção, Senhor amado, sobre todas as pessoas que às vezes precisam pagar uma conta, precisam ir a um banco. Meu Deus, e por mais que tentemos evitar aglomerações, sempre existe. Nós pedimos a proteção do Senhor sobre os habitantes da terra, Senhor, e nós oramos para que a graça do Senhor e a misericórdia do Senhor nos alcance, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Que Deus te abençoe nesta noite. Eu quero falar um pouquinho para nós nesta noite sobre a solidariedade. Eu estava orando
E perguntei ao Senhor o que o Senhor deseja falar com este povo nesta noite, Pai. E o Senhor me trouxe fortemente no coração para falarmos sobre a generosidade, né? Então, a generosidade é a virtude daquele que se dispõe a sacrificar os próprios interesses em benefícios de outras pessoas. Então, nós vamos abordar algumas facetas da generosidade, não só na vida pessoal, como no amor ao próximo, né, mas também a generosidade em todos os aspectos, né, em relação às igrejas também, em relação à ajuda ao próximo neste momento onde o Brasil está vivendo esse tempo difícil. E eu quero te convidar nesta noite a abrir a sua Bíblia em 2 Coríntios, no capítulo 8. Diz assim: Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concede às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade, pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam, e até além do que podiam. Por iniciativa própria, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. E não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. Assim recomendamos a Tito que, assim como ele já havia começado, também completasse esse ato de graça da parte de vocês. Todavia, assim como vocês se destacam em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que vocês têm por nós, destaquem-se também neste privilégio de contribuir. Não lhes estou dando uma ordem, mas quero verificar a sinceridade do amor de vocês, comparando com a dedicação dos outros. Pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza, vocês se tornassem ricos. Este é meu conselho. Convém que vocês contribuam, já que desde o ano passado, vocês foram os primeiros não somente a contribuir, mas também a propor esse plano. Agora, completem a obra, para que a forte disposição de realizá-la seja igualada pelo zelo em concluí-la de acordo com os bens que vocês possuem. Porque se há prontidão, a contribuição é aceitável de acordo com aquilo que alguém tem, e não de acordo com o que não tem. Nosso desejo não é que outros sejam aliviados enquanto vocês são sobrecarregados, mas que haja igualdade. No presente momento, a fartura de vocês suprirá a necessidade deles, para que, por sua vez, a fartura deles supra a necessidade de vocês. Então, haverá igualdade. Como está escrito, quem tinha recolhido muito não teve demais, e não faltou a quem tinha recolhido pouco. Agradeço a Deus por ele ter posto no coração de Tito o mesmo cuidado que tenho por vocês. Pois Tito não apenas aceitou o nosso pedido, mas está indo até vocês com muito entusiasmo e por iniciativa própria. Com ele estamos enviando o irmão que é recomendado por todas as igrejas por seu serviço no Evangelho. Não só por isso, mas ele também foi escolhido pelas igrejas para nos acompanhar quando formos ministrar esta doação, o que fazemos para honrar o próprio Senhor e mostrar a nossa disposição. Queremos evitar que alguém nos critique quanto ao nosso modo de administrar essa generosa oferta, pois estamos tendo o cuidado de fazer o que é correto, não apenas aos olhos do Senhor, mas também aos olhos dos homens. Além disso, estamos enviando com eles o nosso irmão, que muitas vezes e de muitas maneiras já nos provou que é muito dedicado.
e agora ainda mais, por causa da grande confiança que ele tem em vocês. Quanto a Tito, ele é meu companheiro e cooperador entre vocês. Quanto a nossos irmãos, eles são representantes das igrejas e uma honra para Cristo. Portanto, diante das demais igrejas, demonstre a esses irmãos a prova do amor que vocês têm e a razão do orgulho que temos de vocês. Então, antes de nós começarmos a falar sobre generosidade, precisamos entender o que estava acontecendo naquela época, quando Paulo escreveu esta carta à igreja de Corinto, né? O Senhor tocava muito no meu coração sobre esse texto e vou repetir para você que chegou agora. Nós vamos estar falando sobre generosidade, que é uma virtude daquele que se dispõe a sacrificar os próprios interesses em benefício de outro. A pessoa generosa, ela se sente muito mais feliz. A pessoa generosa se sente realizada. Ela geralmente possui uma qualidade de vida muito boa. O indivíduo generoso, ele é mais engajado, ele é mais solidário. Ele é disposto a cuidar do outro, prestar-lhe favores, praticar boas ações. Pessoas generosas são mais dispostas a fazer sacrifícios em prol de outras pessoas. E era sobre isso que Paulo estava ensinando. Então, o que estava acontecendo no mundo naquela época? Naquela época, houve um grande terremoto na região, atingindo muitos cristãos e judeus, e nesse período houve um empobrecimento quase generalizado em grande parte do Império Romano, destruindo a agricultura da época. Os judeus, eles foram expulsos, e houve um profeta chamado Ágapo, que ele profetizou dizendo que viria um período de fome, um período de carência, um período de pobreza, né? Então, aquela igreja estava sendo ensinada, né, a ser solidária. Paulo e Barnabé, eles tinham sido enviados pela igreja de Antioquia, né? Eles eram pastores na igreja de Antioquia, e através das missões eles foram enviados a Jerusalém, e eles foram levando uma oferta aos crentes que eram pobres, né? Logo em seguida, aconteceu o primeiro concílio da igreja, e Paulo fez a defesa de que o evangelho deveria ser levado aos gentios, mas isso não poderia deixar de lado os pobres, esquecerem os pobres, né? Então, Paulo, ele estava dizendo que ele se esforçou, né, para que os pobres não fossem esquecidos. Então, assim, o ministério de Paulo, né, era missionário, era um ministério evangelizador, e ele caminhava paralelamente com a preocupação com os pobres. E Paulo ensina nas províncias da Galácia, Acaia, Ásia e Roma sobre como esses irmãos, eles eram contribuintes da obra de Deus, né? Os irmãos da Macedônia, os irmãos da Acaia, inclusive Corinto, eles estavam sendo estimulados a levantar ofertas para as pessoas pobres. No entanto, nesse texto, Paulo precisava reestimulá-los, porque quando Paulo saiu de Corinto, os problemas se agravaram. Então, teve um tempo que ele fez visita, mas foi sem êxito. Então, nesta carta, ele estava enviando Tito para relembrar a igreja de Corinto sobre a generosidade, para que eles continuassem contribuindo, que não fosse somente um plano, como no início, né? Eles fizeram um plano para participar, mas com o passar do tempo, eles foram esquecendo dessas contribuições, né? Então, assim, a igreja acabou colocando um pé no freio, e aí Paulo envia Tito para estar estimulando, né? E nós temos esse tempo agora, e nós como igreja precisamos estar atentos aos nossos irmãos, às famílias menos favorecidas da igreja, para observar se elas estão precisando de algo. Talvez você tenha um irmão que mora na sua rua, talvez você tenha um irmão que mora ao lado da sua casa, né? E você sabe que esse irmão é uma pessoa que precisa de ajuda, então é muito pertinente que você também abra o seu coração e pergunte se pode ajudá-lo
em alguma coisa, se ele está precisando de algum tipo de mantimento. Então, assim, naquela época, devido ao terremoto, Paulo ele está ensinando as pessoas, né, a voltarem a serem generosas. E a contribuição cristã, a primeira coisa que ele relembra aos coríntios é que a contribuição cristã, ele diz assim: irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu à igreja da Macedônia. A contribuição cristã é uma graça de Deus concedida à igreja. Então, contribuição, irmãos, é algo que Deus nos dá o privilégio de participar. Parece que quando somos generosos, nós estamos expressando algo que é nosso, mas não é isso que Paulo ensina. É uma graça que Deus nos dá para podermos ser generosos. Tudo que nós temos foi o Senhor quem nos deu. Então, a partir desse pressuposto, eu sou agraciado quando eu posso ajudar alguém. Paulo está dizendo: olha, aquelas igrejas, mesmo passando por tribulações e pobrezas, eles tiveram condições de contribuir. Então, a igreja de Corinto, na verdade, ela não estava crescendo na área das contribuições das igrejas necessitadas. E o assunto de Paulo era levantar uma contribuição voluntária para abençoar aqueles crentes vitimados pelo terremoto naquela época. Então, é possível crescer em outras áreas, mas deixar alguma área sem crescimento. E nesse caso aqui, Paulo estava querendo que eles crescessem na área da generosidade. A contribuição também, ela é clara aqui, que ela é paradoxal. Né? O que é um paradoxo? São duas coisas diferentes, como se fossem dois extremos. Né? São duas coisas tipo amor versus ódio, né? Pobreza versus riqueza, é um paradoxo. Então, esses crentes aqui, irmãos, eles estavam sendo perseguidos pelas pessoas, os crentes da Macedônia. Eles estavam sendo oprimidos pelas circunstâncias, ou seja, problemas de pessoas, circunstâncias de pessoas. Todavia, apesar de tudo, eles se mostram altamente generosos na hora da perseguição. Então, nós vamos observar aqui dois paradoxos. Por exemplo, tribulação versus alegria. Essa igreja aqui, ela foi implacavelmente perseguida, seus bens foram espoliados, eles estão sendo arrastados, pressionados, afligidos, machucados, mas apesar dessa perseguição, eles exultam em alegria. As suas reações são transcendentais, ou seja, vai muito além, né, do que humanamente se espera. Então, assim, por exemplo, é muito comum no Brasil, especialmente nesse tempo, que as pessoas estão bem preocupadas, né? Algumas, a maioria, com a volta de Cristo, com o anticristo, se é o fim, se não é o fim, se haverá perseguição, se não haverá perseguição, né? Então, assim, as pessoas têm muito medo de perseguições, mas eu quero te falar uma coisa: a perseguição, ela nunca paralisou a igreja. Os períodos de maiores crescimentos da igreja foi no período em que a igreja foi perseguida. E geralmente quando nós sofremos, é natural que só pensemos em nós, nos nossos problemas, nas nossas carências, mas essas pessoas aqui não. Mesmo sendo perseguidas, elas conseguiram ir além. Elas conseguiram ter alegria por poder contribuir. Né? O outro paradoxo é a profunda tristeza que essa igreja da Macedônia vivia versus profunda riqueza, ou seja, eles não contribuem porque eles são ricos. Eles contribuem apesar de serem pobres. Eles não deram aquilo que sobejava, eles deram apesar do que lhes faltava. Então, a palavra aqui de profunda pobreza é a mesma palavra quando Jesus descreve a pessoa do espírito pobre, né? Então, assim, é aquela pessoa que não tem o supérfluo, e a outra pobreza descrita aqui é aquele pobre que não tem nada. Então, quando Jesus ele vai falar do pobre de espírito, ele está falando do pobre paupérrimo mesmo, desprovido de tudo. Então, essas pessoas aqui passaram momentos que elas estavam desprovidas de tudo,
Essa era a realidade daquela igreja. Mas apesar da pobreza, ela era rica, porque ela era generosa. Porque aquela igreja, ela estava pobre porque antigamente a região era riquíssima, né? Todavia os romanos dominaram as minas de ouro, de prata, os romanos impuseram sobre eles impostos altíssimos, vieram as guerras, vieram as invasões bárbaras, a colonização, a reestruturação da província, e tudo isso produziu na Macedônia uma extrema pobreza. E o que é curioso é que Paulo está tratando o assunto de uma região pobre dentro de uma igreja que era rica, porque Corinto era uma região muito rica. Em Corinto estavam 2 portos e tinha um comércio bem dinâmico. Então o que ocorre é que a região rica não contribui, a região pobre contribui. Aqueles que menos têm são aqueles que mais contribuem. Então o apóstolo Paulo está dizendo aqui que eles, apesar da extrema pobreza, eles conseguiam ser ricos no sentido de serem generosos. E ele ensina ainda que a contribuição cristã, ela é transcendental em sua oferta. No verso, deixa-me ver aqui, 3 diz: pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam, e até além do que podiam, por iniciativa própria, né? Então a contribuição foi transcendental, eles deram além, eles deram mais do que se esperavam, e as ofertas deles foi uma oferta sacrificial, foi uma oferta de fé, pois deram além da sua capacidade. Calvino dizia o seguinte, que os pagãos, eles eram mais generosos em ofertar para os seus deuses do que os cristãos davam ao reino de Deus. E algumas pesquisas estatísticas já abordaram que os cristãos gastam muito mais com cosméticos e Coca-Cola do que em contribuições generosas. Eu creio que o Senhor quer que mudemos este quadro. Aquelas pessoas da Macedônia, eles eram transcendentes na disposição de dar. Eles davam, mas eles não eram solicitados a dar. Eles davam por iniciativa própria. Eles queriam participar. Eram eles que pediam para participar, sabe? Eles que estavam pedindo para contribuir. O apelo parte dos bancos para os púlpitos. São os macedônios que estão insistindo para contribuir, para ajudar as igrejas pobres, aquelas pessoas que participaram daquele terremoto, né? Que foram vítimas daquele terremoto naquela época. Então, assim, a palavra do Senhor diz assim, olha, no capítulo 8, no verso 6. Assim recomendamos a Tito que, assim como ele já havia começado, também completasse esse ato de graça da parte de vocês. Então, graça, eles queriam participar. Essa palavra participar aqui, no seu original, é koinonia. Né? Eles queriam dar assistência, que a palavra no original é diaconia. Ou seja, eles querem servir, eles queriam ter comunhão mesmo com aqueles que eles não conheciam. E como resultado da graça de Deus que agia na vida deles, eles queriam servir aos irmãos. A Bíblia diz, é muito claro, mais bem-aventurado é dar do que receber, né? Essa foi a atitude de Maria, quando ela derrama o perfume aos pés do Senhor, um perfume que valia 300 denários, né? Um perfume caríssimo, que custava 300 dias de serviço, né? Vamos supor aí mais ou menos uns 5.000 reais, se fosse hoje. E muitos naquela época acharam um desperdício, mas Maria, ela deu o melhor, deu sacrificialmente, não deu porque foi exigido, essa graça, né? Uma graça sublime. Então a dádiva deles era transcendente ao ponto de darem toda a vida. Eles deram-se, a Bíblia é muito clara quando mostra que eles deram-se primeiramente ao Senhor. Então assim, eles não estavam abençoando aquelas pessoas que foram vítimas do terremoto, né? Não, eu vou fazer isso aqui porque para depois ninguém me cobrar, não. Eles fizeram porque primeiro eles deram as suas vidas ao Senhor. Então assim, eles se entregaram primeiro como sacrifício, dizendo, Deus, tudo que é meu é teu, né? O que o Senhor quiser usar de mim, fique à vontade.
E a graça de Deus, irmãos, quando ela toca o nosso coração, ela toca as nossas mãos. Quando ela toca o nosso coração, ela toca o nosso bolso, sabe? Ela nos dá uma iniciativa própria. A contribuição de Paulo, ele ensina que a contribuição é algo que vem da alma, sabe? É quando você se entrega a Deus primeiramente. Então a generosidade é muito mais do que uma questão de dar, é uma graça. Tem um teólogo que diz: não é todo aquele que dá o que não pode reter, para ganhar o que não pode deter. Vou repetir: não é tolo aquele que dá o que não pode reter, para ganhar o que não pode deter. Então, assim, não é atitude tola você ser uma pessoa generosa, né? A contribuição cristã, apóstolo Paulo ensina aqui, vou continuar a leitura. Assim recomendamos a Tito que, assim como ele já havia começado, também completasse esse ato de graça da parte de vocês. Então, a contribuição cristã, a generosidade cristã em todos os âmbitos, tanto do amor ao próximo quanto ao amor às igrejas, é uma contribuição progressiva em sua prática. Nós não somos o que prometemos, nós somos o que fazemos. A igreja de Corinto havia prometido, havia participado de um plano, mas de repente se esqueceu. Então nós somos o que fazemos. Progresso em várias áreas da vida, muitos temos, né? Aqui no caso, eles tinham crescido na ortodoxia, eles tinham crescido na fé, eles tinham crescido na área política, eles haviam crescido na área dos estudos, cresceram na área organizacional, mas eles eram deficientes na área da contribuição. Então é possível que um crente cresça em algumas áreas e outras não. É possível que ele esteja como aquele homem que talvez estava tudo ok, mas a sua mão estava ressequida. E eu te pergunto nessa noite, qual é a área da sua vida que está ressequida? Será que na área da generosidade, da contribuição, da solidariedade, nossas mãos estão curadas? Porque o Senhor deseja curar as nossas vidas de uma forma plena, né? Então, não se assiste aos necessitados só com boas intenções. A prática vem antes do querer. Por exemplo, às vezes nós fazemos coisas que nós não queremos. Tem dia que você vai para o trabalho, mas você não quer. Tem dia que você lê a Bíblia, mas nesse dia você está com preguiça. Tem dia que você estuda, mas você não quer levantar. Então, assim, a prática vem antes do querer. Às vezes fazemos coisas sem vontade, mas nós fazemos, trabalhamos, estudamos, nos cuidamos, né? Então, se a gente fizer só o que a gente deseja, a gente vai acabar negligenciando muitas coisas na vida cristã. Outra coisa que Paulo ensina muito bem aqui é que a contribuição não é o resultado da pressão dos homens, mas do exemplo de Cristo. Ele diz: eu não estou dando uma ordem a vocês, mas quero verificar a sinceridade do amor de vocês, comparando com a dedicação dos outros, pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vocês, para que por pobreza vocês se tornem ricos. Então, assim, existem motivações no nosso coração, né? Nós temos que cuidar dessa motivação. Então, as duas motivações aqui que Paulo deixa muito claro. A contribuição ela deve ser motivada pelo amor ao próximo, né? O próximo deve ser amor diligente. E o pecado, irmãos, é tão sutil que ele leva as pessoas a fazer algo bom com a motivação errada. Não basta apenas a ação certa, mas a motivação certa. Tem pessoas que doam muitas coisas, mas elas querem ser aceitas, elas querem aparecer. E não é essa a motivação. É tão forte isso, que é claro quando a Bíblia diz: se a tua mão direita fizer algo, a esquerda não precisa saber. Então, quando você faz o bem, você não precisa ficar tocando trombeta, mostrando para todo mundo. Ele diz assim: olha, eu não quero que vocês façam por pressão, não, porque eu estou dando uma ordem, não. Mas eu quero provar a sinceridade do seu amor. Sinceridade significa sincera, né? Antigamente,
Quando as estatuetas se quebravam, haviam pessoas sem caráter que iam lá na estatueta, pegava, passava uma cera para vender, como se não tivesse sido trincada. Então, assim, as estatuetas que não tinham a cera, elas tinham um selo de qualidade, né? Então, assim, não basta ter a ação certa, mas a motivação certa, e nós temos que agir sem cera. Nós temos que ter um selo de qualidade na nossa vida, para mostrar que as coisas de fato são honestas. E a contribuição também, além de ser motivada pelo amor ao próximo, o apóstolo Paulo ensina que ela deveria ser motivada pelo exemplo de Cristo, que se despoja da sua glória para que fôssemos abençoados. E a contribuição cristã também, ela é proporcional na sua expressão. A proporção é a prova da nossa fidelidade. À medida que nós vamos crescendo, mais nós vamos contribuindo. Isso é prova da nossa fidelidade. E deve ser vista como um privilégio e não como um peso. De dizermos, nossa, hoje eu vou ter que ajudar aquele irmão. Não, eu vou ter que ajudar aquela mulher, né? Porque nesse coronavírus a pessoa não está trabalhando, então eu tenho que dar um jeito. Né? Nossa, que horror. Não. O apóstolo Paulo ensina aqui que a contribuição, ela promove igualdade e não desequilíbrio. E ela não é um peso, ela é um prazer, porque ela vem da graça do Senhor, sabe? Eu vi pessoas do corações extremamente abertos nesses tempos, para que as igrejas não fechassem, né? Contribuíram. Muitas igrejas ficaram abertas porque muitas pessoas contribuíram sem peso, foram generosas com a obra do Senhor. Muitas famílias não passaram fome, porque muitas pessoas contribuíram com generosidade, deram cestas básicas, né? E essas cestas foram distribuídas. Então, assim, o apóstolo Paulo vem dizendo, este é o meu conselho, convém que vocês contribuam, já que desde o ano passado vocês foram os primeiros, não somente a contribuir, mas também a propor este plano. Agora completem a obra, para que a forte disposição de realizá-la seja igualada pelo zelo em concluí-la. Porque se há prontidão, a contribuição é aceitável de acordo com aquilo que alguém tem e não de acordo com aquilo que alguém não tem. Então, a contribuição promovia uma igualdade, não um desequilíbrio, não ia ficar pesando sobre os outros, não. Todos deveriam, na verdade, contribuir. Então, a contribuição proporcional, também Paulo está dizendo, né, como se ele estivesse explicando assim, além da semeadura. Na verdade, ele, como se estivesse dizendo, o provedor de hoje pode ser o necessitado de amanhã. E o que é necessitado hoje pode ser o provedor de amanhã. Então, irmãos, a vida ela dá muitas voltas. E a famosa frase dos reformadores é o mistério do pobre no ministério do rico, né? Então, o Senhor nos abençoa e nos prospera para que possamos semear, para sermos abençoadores, né? Você tem, então você dá, porque isso é graça do Senhor. A contribuição também, o apóstolo Paulo ensina nesse texto, que ela é marcada pela honestidade em sua administração. Então, Paulo, ele deixa muito claro aqui, né, sobre as sementes. Ele diz, olha, o nosso desejo não é que outros sejam aliviados enquanto vocês são sobrecarregados, mas que haja igualdade. No presente momento, a fartura de vocês suprirá a necessidade deles, para que por sua vez a fartura deles supra a necessidade de vocês. Então haverá igualdade. Como está escrito, quem tinha recolhido muito não teve demais, e não faltou a quem tinha recolhido pouco. Então, à medida que eles se ajudavam, né, a igualdade ia tomando o seu lugar. Então, ele vem agradecendo, né, porque recebeu a mesma direção que ele recebeu, e ele também vem agradecendo aos irmãos que trabalhavam com ele. Então, assim, é muito claro essa questão da generosidade na nossa vida,
E eu queria ler para vocês aqui mais alguns exemplos, né, que falam sobre essa liberalidade, essa bênção que a gente deixa fluir para o nosso irmão. Olha só. Em Atos 2, do 44 ao 46, diz assim: os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Então, na igreja, antigamente, eles dividiam tudo, né? Até as propriedades. Hoje, você pode ajudar alguém. Amém, queridos? Em Atos 4, 32, 34, 37, da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam, segundo a necessidade de cada um. Em Atos 11, 29 e 30 diz assim: os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia, e o fizeram, enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e de Saulo. Em Romanos 15, 25 e 26 diz assim: agora, porém, estou de partida para Jerusalém a serviço dos santos, pois a Macedônia e a Acaia tiveram a alegria de contribuir para os pobres dentre os santos de Jerusalém. Em 1 Coríntios 16, 3 e 4, Paulo diz assim: então, quando eu chegar, entregarei carta de recomendação aos homens que vocês aprovarem, e os mandarei para Jerusalém com a oferta de vocês. Se me parecer conveniente ir também, eles me acompanharão. Amém? Então são inúmeros textos bíblicos sobre a contribuição de irmãos para irmãos, de igreja para igreja, liberalidade em oferta. Provérbios 14, 21 diz assim: quem despreza o próximo comete pecado, mas como é feliz quem trata com bondade os necessitados. Que sério, né, irmãos? Às vezes a gente pensa que pecado é só roubar, mentir, prostituir, mas quem despreza o próximo também comete pecado, né? Em Provérbios 29, 7 diz que os justos levam em conta os direitos dos pobres, mas os ímpios nem se importam com isso. Em Provérbios 3, 9 e 10, honre o Senhor com todos os seus recursos, com os primeiros frutos de todas as suas plantações, os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Em Eclesiastes 11, 1 e 2 diz: atire o seu pão sobre as águas. Depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo. Reparta o que você tem com sete, até mesmo, pois você não sabe que desgraça poderá cair sobre a terra. Quando Jesus ele recebeu aquele homem rico, ele disse o seguinte, aleluia, ele disse assim, se você quer ser perfeito, ele perguntou para Jesus o que ele faria para ser salvo, né? E Jesus falou para ele assim, olha, se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Então Jesus disse aos discípulos, digo-lhes a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E lhes digo ainda, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha que um rico entrar no reino de Deus. Ao ouvirem isso, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram, neste caso, quem pode ser salvo? Então, irmãos, eu deixo para
vez essa palavra nessa noite, sabe? Que você não se esqueça dos pobres, você não se esqueça daquele seu esquecido. Paulo ele não se esqueceria dos pobres, mesmo aos gentios. Paulo fez uma promessa e ele cumpriu essa promessa, né? Então, o propósito de Paulo também, ele gostava de arrecadar ofertas, ele fazia isso para que o Senhor fosse glorificado. Ele não queria se exibir, ele não queria mostrar que podia muitas coisas, mas a motivação dele era amar o próximo e que o Senhor fosse glorificado, né? E ele tinha um cuidado preventivo. Ele sabia que ele era inimigo, que tinham pessoas que eram inimigas de Paulo, que eram críticas, pessoas que estavam dispostas a acusá-lo. Ele tomava algumas precauções preventivas, né? Ele reconhecia não só a necessidade de ajudar, mas também a necessidade de ser honesto, né? Ele não subestimava a opinião pública, não estou nem aí o que fala sobre mim. Paulo se preocupava com a sua piedade e também com a sua reputação. A sua piedade é aquilo que você é diante de Deus, a sua reputação é aquilo que você é diante dos homens, até porque naquela época ele era extremamente perseguido, né? E a malícia sempre houve, né, irmãos? A malícia sempre esteve na terra. O Jesus Cristo fazendo toda a vontade do Pai. Teve gente que ainda achou em Jesus o defeito, quis dizer que Jesus expulsava demônios por Beelzebul. Mas Jesus ainda fala para os seus discípulos: se falaram assim sobre mim, imagine sobre vocês. Então, assim, a malícia sempre imperou no mundo. E Paulo, mesmo cuidando de muitas pessoas, ele tinha muito cuidado, né? Então, assim, ele era uma pessoa íntegra, mas ele era uma pessoa extremamente prudente. Ele agia de uma forma transparente, né, diante de Deus, mas também diante dos homens. Senão, o seu ministério poderia ser desqualificado, né, se não lidasse de forma transparente e íntegra diante das pessoas. E Paulo reconhecia também aqueles que o ajudavam. Ele elogiava as pessoas que o ajudavam e todos sabiam, né? Então, assim, que nós possamos seguir os exemplos que nós aprendemos nessa noite. Nós sabemos que a palavra do Senhor ela é profunda e que existem infinitos exemplos, mas nesse dia o Senhor me tocou para falar sobre a generosidade. Amém? Que o Senhor Jesus possa derramar sobre a nossa vida esta generosidade, esta honestidade, essa integridade, as motivações segundo a boa, a perfeita e a vontade de Deus. Que a presença do Senhor esteja sobre nós de uma maneira rica e plena. Amém, queridos? Que o Senhor te abençoe. Eu quero te convidar para nós orarmos nessa noite, em nome de Jesus. Senhor, eu te agradeço por tua palavra. Eu te agradeço, Senhor amado, por cada vida que recebe sementes. Nós pedimos que o Senhor gere em nós esse amor, gere em nós as motivações certas, gere em nós, Senhor, a transparência que precisamos ter, gere em nós as atitudes certas, que assim como aqueles irmãos da Sônia tiveram iniciativas, foram espontâneos e insistiram, Senhor, para participar daquele momento de abençoar as pessoas pobres, que essas iniciativas boas estejam no nosso coração, Pai, que nós não façamos por pressão, que nós não façamos, Senhor, sentindo que é um peso, que é um fardo, mas que nós possamos fazer por amor. E que o Senhor seja glorificado, que todas as ações sociais não visem o interesse próprio, o exibicionismo, Senhor amado, mas que visem o reino do Senhor sendo manifesto aos homens. Nós pedimos em nome de Jesus que esta palavra seja viva, seja rica nos nossos corações e que, para a glória do Teu nome, Senhor, nós possamos Te agradar. Tira, Senhor, dos nossos corações toda a frieza. A palavra diz que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria. Mas nós, Senhor, conserve em nós o Teu amor e o Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, Pai, que nós possamos transcender as nossas limitações e que nós possamos ir além do que nos é proposto.
e que nós sejamos exemplos também de generosidade. Nós não queremos crescer só em uma área, nós queremos, Senhor amado, superar muitas outras coisas. Nós queremos ir além, nós queremos de fato entrar nessa via, nesse viés, Senhor, do amor, nesse viés da generosidade. Senhor, em nome de Jesus, que foi construído pelo Senhor até na cruz do Calvário, meu Pai. Que nós possamos entrar neste caminho, neste fluxo do nosso coração. Tira a dureza do nosso coração. Tira a antipatia do nosso coração, meu Deus, no mundo de tantas malícias, Pai. Nós queremos sentir a bondade do Senhor e expressar isso através do nosso viver. Em nome de Jesus, meu Senhor. Gera em nós o fluir desta palavra, o fluir desta essência. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Que Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém? Deus te abençoe, em nome de Jesus.